Com você, Roque. Pronto. Boa tarde a todos. Agradecer a presença da imprensa e passar, deixa a Márcio chegar e se arrumar. Retardatário aí, daí torcedor daquele time lá. Não, ele é Vitória. Márcio é Vitória. A chefa dele que é contra a gente. Deixa lá. Não mexe nisso não, deixa lá. Mas eu digo a ela. Deixa lá. Estou aqui quieto, no meu canto. Sim, eu tenho culpa disso que a rádio seja desligada. E eu tenho problemas com a rádio. Alô, testando. Eu legal? bato de frente com qualquer um quando tem que bater, rapaz. Bora, Roque, bora. Tô com sono, não dormi não. Peraí, presidente, deixe Mário só ajeitar aqui. Paz, Pilar e Michele, precisa ter mulheres na imprensa. Você chega aqui e só olha para homem, rapaz. Não, tem outra aqui, ó, presidente. Ó, presidente. Tem outra aqui. Frente aqui na frente, ó. Só tem homem. Venha. Ela se escondeu. Oh. Tem outra representante feminina. Pronto. Tá ótimo. Agora melhorou. Pronto, vamos começar a apresentação do Gustavo. Presidente Fábio Mota com a palavra. Bom, primeiro boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje, depois de 10 dias de viagem. Todos nós cansados. E é um prazer hoje, a gente tinha feito uma coletiva. Na verdade, a gente já vem montando isso há algum tempo, o reforço do nosso departamento de futebol. Temos a consciência exata que a gente precisa fazer uma reestruturação, não só do ponto de vista do futebol, mas do ponto de vista do departamento. E depois de muita pesquisa, muita conversa, nós chegamos a Gustavo. Eu vou apresentar Gustavo Vieira, o novo executivo de futebol do Vitória, e vou deixar ele direto com as feras, cara a cara, certo? E ficarei aqui só ouvindo. Bem-vindo, Gustavo, prazer. Vitória lhe recebe de braços abertos, você tem uma grande jornada e que, a partir de hoje, você comece a desempenhar a sua função com maestria, como você fez, tanto por onde você passou, como na sua vida privada, como na parte que você está do futebol agora. Bem-vindo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Estou aprendendo a conhecer vocês aqui, identificando um pouco. Com o tempo, eu acho que eu vou conhecendo o nome de vocês. Boa tarde à nação rubro-negra. Presidente, primeiro agradecer a confiança, esse pouco tempo de convívio, para a gente se identificar, conhecer, e da minha parte, especialmente, sentir de ti e da turma que te acompanhou na delegação. Eu tive com o presidente Fábio, com a delegação, sábado e domingo. Experimentar a intensidade dessa paixão rubro-negra vindo dele nesses 2 dias. Então, para mim, foi uma experiência rica. Sim, certeza que essa trajetória ela vai ser muito exitosa. Os desafios que o presidente Fábio nos colocou desde a origem, desde a primeira conversa, são desafios ambiciosos, são desafios que o Vitória é merecedor e que são condizentes com a história que o próprio presidente vem desempenhando nos últimos anos nesse ciclo de crescimento do Vitória. Então, assim, para mim foi uma riqueza esse final de semana estar com o presidente, estar com a delegação, sentir um pouco dessa energia, dessa paixão. E para mim, muito lisonjeado, honrado pela confiança e com a segurança de que eu vou entregar ao Fábio, ao Vitória, à sua torcida, os resultados, os objetivos, dentro de campo, fora de campo, que são desejados. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui e estou à disposição de vocês para o bate-papo. Vamos começar aqui com o Hugo, do Bahia Notícias.
Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Fábio. Hugo Araújo, Boa Notícias. Queria saber como foi esse primeiro contato, então, Gustavo, com a delegação lá em São Paulo e o que dá para pensar em relação às saídas, entradas de jogadores, o que foi que você já avaliou do plantel. Obrigado. Veja, Hugo, primeiro do ponto de vista pessoal foi muito prazeroso. Posso dizer que são pessoas agradáveis e apaixonadas pelo Vitória. Paixão essa que eu absorvi rapidamente e já me sinto incluído e motivado a sentir o mesmo sentimento que todos eles têm. Do ponto de vista de trabalho, são 48 horas, com um jogo intenso de ontem, um jogo importante, um ponto importante, conquistado, enfim. Então, o foco nesse período certamente foi o jogo de ontem. Mas eu já consegui me inserir um pouco em relação aos assuntos que estão tramitando, que vem sendo tratado pelo departamento, com o presidente, com o Manuel. Então, assim, já tem alguns assuntos em nível médio de amadurecimento interno, alguns um pouco mais avançados. Então, assim, naturalmente, a minha chegada aqui não vai representar rupturas abruptas no que vinha sendo tratado. Muito pelo contrário. O que eu venho é a somar e a contribuir nos processos que já vinham sendo desenvolvidos, especialmente pelo Manuel e pelo presidente. E assim que eles forem sendo concluídos, seja de saídas, seja de chegadas que são necessárias, naturalmente, estamos no mercado, não é? Junho é esperado, não só do Vitória, mas de todas as equipes, uma reorganização do seu elenco. No nosso caso, uma percepção muito viva aqui de dentro de que o que se esperava desde o início da temporada não foi correspondido no quesito resultado, então nós estamos ainda mais impelidos, ainda mais comprometidos a, nessa janela, encontrar as alternativas. Eu chego justamente para reforçar e volto a dizer, reforçando o que já vinha tramitando no sentido de saída e também para reforçar a equipe na busca dos recrutamentos. Então, assim, que eu posso dizer que o trabalho vinha sendo bem feito, o Manuel passou, o presidente passou, e eu estou me somando a essa equipe. Gustavo, seja bem-vindo. Anderson Matos, canal do Dinâmico. Olá, Anderson. Eu gosto de ver nas contratações do Vitória os comentários da torcida e entender o termômetro um pouco, né, do anseio do torcedor quando o profissional chega. E, em sua maioria, uma dúvida. Muito tempo sem estar em um clube, desde o Santos, você não está em um clube, lá se vão 7 anos, mais ou menos. E eu gostaria de tirar essa dúvida também do torcedor e minha, da mesma forma. É um impedimento? Você seguiu no mercado de alguma forma? Como é que o Gustavo Vieira estava nesse hiato até hoje? Você falou seu nome, desculpa. Eu vou me familiarizando, Anderson. Anderson, acho que a pergunta correta é como que eu transitei no futebol de forma discreta nesses últimos anos. Por óbvio, eu não fiquei parado. Por óbvio. Assim, quem um dia pisa no futebol, como vocês estão aqui nesse ambiente, não tem ausência, não tem temporada, não tem descanso, né? Eu tenho uma trajetória profissional, desde sempre, que envolve ser advogado. Já nasci no meio do futebol, me fiz profissional como advogado, depois trabalhei em 2 clubes, depois passei a prestar consultoria para clubes de fora, depois, como uma expectativa de formação pessoal nos últimos anos, eu me dediquei especialmente por causa do mercado de clubes se ampliou, mercados que eu digo, aquisições de clubes, transformação em empresa, a me inserir nesse mercado, e dando consultoria para quem comprava, dando consultoria para quem vendia. Porque, no fundo, o que eu entendia, Anderson? Eu entendia que, assim, na construção profissional, a gente se manter sobre o mesmo espectro de atribuição, em algum momento você também vai ficando um pouco mais limitado. Porque aqueles processos, aquelas experiências, aquilo que pode te oferecer, bate no teto. Não tem muito mais o que... Então, assim, eu também queria viver experiências, do ponto de vista profissional, que me agregassem. Fui curtir, se é que a palavra é curtição também, uma experiência em que eu estava num cargo acima de executivo, porque sempre tive o desafio, e talvez uma curiosidade, de me colocar na posição de presidente. É uma relação muito própria, executivo-presidente, assim como com o treinador também. Entender um pouco o processo de quem está acima do executivo, para mim, era importante, e eu fui também viver essa experiência. Então, assim, no futebol eu sempre estive, no futebol eu continuo. Fui discreto, sim, sou discreto, como a gente vai aprender a conviver junto, mas, sim, sempre inserido no mercado. E o mercado não é só de jogadores, inclusive de jogadores, mas no mercado como processo, de uma forma, o mercado como futebol de uma forma mais ampla. Bom, aqui Gustavo Emílio Pinto, Rádio Itapuã, seja bem-vindo. Bom, já deu tempo de você fazer uma leitura daquilo que o Vitória precisa,
daquilo que o Vitória necessita, tanto de chegadas, de saídas. E a pergunta maior, está se trocando o executivo de futebol, e o Vitória precisa contratar para melhorar a sua performance no Brasileiro. Você sabe quanto você tem para gastar? E dentro do que você tem, vai dar para trazer coisa boa, diferentemente do visto até agora, quando eu falo disso do ponto de vista de ter jogadores não tão mais caros, mas jogadores que possam chegar e resolver o problema do Vitória. Tem que dar. E nós vamos fazer dar certo. Você falou o seu nome, eu esqueci, desculpa. Emídio. Ô Emídio, assim, primeiro, como eu disse, você tem que respeitar o que vinha sendo pensado internamente e eu venho a contribuir. As minhas percepções são percepções de fora que naturalmente vão ter que ser depuradas com as percepções internas. Havia trabalho aqui, um trabalho razoavelmente bem feito. As experiências positivas, inclusive as negativas, eu tenho que considerar na tomada de decisão, né? Isso na interação com o presidente. Recurso financeiro, qual é o clube brasileiro que hoje tem folga de recurso financeiro? Nenhum. Então esse desafio está posto, na medida em que a gente aceita o convite do clube, do Fábio, como qualquer outro profissional que tenha aceitado de qualquer outro clube, obviamente não vai ter, tirando raríssimas exceções, não vai ter à disposição grandes recursos. O que nós temos é gente trabalhando, tem uma equipe de scout aqui que o Fábio me falou muito bem, que eu já conheço o trabalho, vou me aprofundar um pouco mais, tem minha capacidade de articulação, de conhecimento, de conversa, tem trabalho de Manuel, e as soluções serão encontradas. As soluções serão encontradas, a gente tem desafio colocado pelo Fábio, que é encontrar a melhor resposta pelo menor custo, né? Tem aqui, até em virtudes de planejamento financeiros que foram necessários, estão sendo necessários ser rearticulados, até uma acomodação um pouco de orçamento. Mas dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo. Ajuda, mas não resolve. Então, assim, nós temos que apostar um pouco na capacidade das pessoas que estão trabalhando, apostar na nossa capacidade, minha pessoal, de contribuir com a equipe de trabalho e encontrar soluções. E é isso que nós vamos fazer. Boa tarde, Gustavo. Lincoln Oriage, da Itatiaia. Seja bem-vindo, sucesso para você no Vitória. Lincoln Oriage. Vou memorizando. A chegada de novo executivo de futebol passa muito, desperta muita curiosidade sobre contratações, chegadas, saídas, mas você falou que atuou por outras áreas do futebol. Queria entender de você, além de chegadas e saídas de jogadores, o que mais você pode agregar ao Esporte Clube Vitória nesse momento? Ô Lincoln, o executivo faz muita coisa. Algumas coisas são visíveis, algumas coisas nós chamamos coletivas para apresentar jogador A, dispensar jogador B. Algumas vezes a gente chama coletiva para dizer algum assunto disciplinar, mas além disso, que é aparente para vocês e para a torcida, tem muito trabalho. Tem a gestão e administração de um departamento que ele é sofisticado e complexo, de muitas capacidades, tem área médica envolvida, e aí falo médico, terapia, fisiologia. Você tem a área de inteligência esportiva, que é análise de mercado. Você tem relacionamento com os atletas, que é de cada atleta tem a sua individualidade, cada atleta tem seus objetivos individuais. É papel do executivo, talvez um dos mais desafiadores, é transformar 30 ou 32 projetos individuais, que são os atletas, em um projeto coletivo. Isso requer esforço, cuidado, atenção. Isso nem sempre é fácil. E certamente merece ajustes. Isso nunca está perfeito, e quando estiver perfeito ainda falta alguma coisa. Você tem relacionamento com a categoria, é complexo. Então, sim, tem bastante coisa a ser feita, mas isso não é a realidade do Vitória, isso é a realidade de qualquer clube. Mas é importante a tua pergunta para a gente poder explicar que o executivo aqui não se resume a escolher jogador A e dispensar jogador B. Isso é importante num determinado espaço de tempo, que é o que nós vamos viver agora. Mas, assim, todo o restante da temporada tem muito trabalho a fazer. Boa tarde, Gustavo. João Graça, do Portal à Tarde. Você estava agora explicando sobre o papel do executivo de futebol e você chegou a citar também um relacionamento com pessoas ligadas à base. Queria saber como é que você vê a importância da utilização da base no Vitória, uma equipe que tem sido cobrada de vez em quando a utilização um pouco mais da base. Como é que você vê isso para incorporar alguns jogadores para poder fortalecer o elenco e poder ter a utilização de jogadores? O Vitória, que é um time conhecido por ter usado muitos anos a base. Bom, o que falar da base do Vitória? A base do Vitória fala por si só, né? E fala por tantos atletas revelados, e fala também pela paixão que o torcedor tem em relação à sua base. Isso, eu vejo a base de um clube como a alma do próprio clube. E quando a gente fala de Vitória, você tem alma e mais alguma coisa. Assim, é uma alma desenvolvida e uma alma com resultados reconhecidos historicamente. Óbvio que base também
depende de certas circunstâncias para ela aparecer aos olhos do torcedor. Depende de um trabalho de longo prazo. A base a gente não faz de anteontem para depois de amanhã. A base tem trabalho de 5, 6, 7 anos, muitas vezes. Quando a gente dá sorte, tem base com projetos de 3, 4 anos. Isso, na percepção de tempo do futebol, isso é uma imensidão. Né? Futebol a gente vive quarta, domingo, e quando a gente fala em 3 anos, parece que é uma vida inteira. Não, mas assim, o trabalho da base vem sendo feito e é feito nesse sentido. Então, assim, falar em base e falar em vitória, e aí eu me coloco na posição de quem está chegando, ou seja, quem estava do lado de fora desses muros, é praticamente entender o que é o Vitória. Né? E aí eu quero experimentar, quero viver, quero enxergar, quero eventualmente contribuir para que esses processos, para que isso que todo torcedor quer e que nós também desejamos. Quem não quer ver um jogador revelado pelo Vitória no time principal do Vitória? Pode ter certeza, estaremos todos felizes, o treinador vai ficar feliz, a torcida fica muito mais feliz, até o nosso departamento financeiro fica feliz. Porque esse é o resultado do trabalho complexo do clube. Esse é o resultado do trabalho de médio e longo prazo que o clube vem desempenhando. E muitas vezes quando o jogador chega, a gente só vai olhar o treinador que colocou. É comum, né? O pai do filho, o bonito, que apareceu. Poxa, mas quanto trabalho não teve por ali? Isso é instituição, isso é clube. Lucinéia Matos, canal Sangue Rubro Negro. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Vitória. Eu quero saber de você, assim, que começar um trabalho no meio da temporada acaba se tornando um desafio. Como driblar essas dificuldades, cobrança do torcedor, tem a questão das contratações também, para que o Vitória possa ter sucesso no restante da temporada? Você falou seu nome? Lucinéia Matos. Lucinéia. Eu venho a me somar a um trabalho que vem sendo desenvolvido. E esse trabalho passa, e também eu vou contribuir para que passe com mais intensidade, uma revisão dos pontos positivos e dos pontos negativos. Então, assim, Gustavo não chega com uma varinha de condom resolver tudo. Gustavo chega para contribuir nesse processo de avaliação do que se esperava, do que se teve de resultado parcial na temporada, e também aquilo que eu certamente vou passar a contribuir. Os desafios são um pouco maiores do que começar uma temporada, porque começando a temporada você tem um pouco mais de amplitude de tempo, você tem mais dimensão, especialmente na movimentação de elenco, você tem mais liberdade. Em algumas viradas de temporada você tem troca de outros personagens relevantes no clube. Então, assim, quando você começa no meio de temporada, você está um pouquinho mais engessado. Mas, certamente, todos os clubes estão encarando, especialmente esta intertemporada, como uma pequena virada de temporada. Assim, muitas movimentações ocorrerão, e no nosso caso, até por necessidade, por decisão estratégica do presidente, ela se fará presente. Gustavo, boa tarde, bem-vindo à Vitória. Luiz Guilherme do BNews. Você já passou por clubes como São Paulo, como também o Santos. Como é que é a sua experiência como executivo para ajudar para a Vitória hoje, no cenário atual? Minha experiência como? Como diretor executivo de futebol. Eu não entendi a pergunta, Diretor desculpa. executivo de futebol. Sua experiência como isso para ajudar a Vitória hoje nesse cenário? Bom... pode ajudar. Assim, você citou a minha experiência, e a experiência ela complementa o conhecimento, a formação. Né? Então, aí eu me permito também incluir a minha formação acadêmica. Enfim, são conhecimentos e experiências que se coloca à disposição, e não só à disposição, assim, mas com muita energia. Eu acho que isso é o mais importante. Conhecimento, experiência, vontade e energia de fazer acontecer. Eu acho que muitas vezes a vontade e a energia de fazer acontecer são tão importantes, porque são a locomotiva de todo o resto. Aí eu trago conhecimento e experiência para, como sempre destaco, criar sinergia com o que vinha sendo feito, com a estratégia do presidente, com os trabalhos que o Manuel já vinha fazendo, para isso ter o melhor resultado para o Vitória, e certamente nós vamos conseguir. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Aqui, Guma Guedes, do Panorama Rubro Negro. No início da sua fala, você citou desafios ambiciosos, né, que você ouviu nessas primeiras conversas com a diretoria do Vitória. Uma engrenagem que move o futebol, né, existem várias peças. Existe comissão técnica, existe jogador, executivo de futebol, diretoria. Mas a principal peça dessa mola propulsora do negócio futebol, que com a profissionalização se tornou um negócio, né, é o torcedor. O torcedor é a principal peça. Sem torcedor, nenhum de nós estaríamos aqui. Perfeito. E quando você fala em projetos ambiciosos, o torcedor tem que se incomodar bastante com algumas narrativas de que, por exemplo, o Vitória vai lutar pela permanência, que o Vitória não
vai priorizar o antes, né? Antes dessa eliminação da Sul-Americana, vai priorizar o Campeonato Brasileiro da Série A em detrimento a uma Sul-Americana. E o torcedor não quer ouvir isso. Apesar de a gente entender que é uma realidade, mas o torcedor não quer ouvir que vai todo ano brigar para não cair. E você, como gestor de futebol, você citou aí várias atividades que você realiza. E uma delas, você citou aí o relacionamento com os 32 projetos desses 32 jogadores. E que tem outra aí que você acabou não citando, que é a da comissão técnica, que também faz parte dessa gestão. Sem dúvida que faz. Mas como é que você pode dizer que vai trabalhar nessa gestão com essas pessoas, com esses projetos, que eu falo principalmente de jogador e de comissão técnica, para que essa narrativa, né, não seja, não coloque, né, não exponha o torcedor, que o torcedor tem se incomodado bastante. A gente está no dia a dia com o torcedor e percebe esse incômodo do torcedor com essa narrativa de clube coitadinho. Como é que você pode trabalhar nisso para evitar que essa narrativa saia da Toca do Leão? Bom, eu não posso comentar em relação a narrativas anteriores, porque de fato as desconheço. E não sinto também aí uma percepção em pouco tempo, assim, narrativa de coitadinho, acho que também acho improvável que tenha se colocado no nosso ambiente. Eu acho que os projetos ambiciosos, eles também se adequam à realidade. Certamente, em determinado momento da nossa vida, o nosso projeto é tal e a gente tem que ajustar conforme o tempo vai acontecendo. Eu, pessoalmente, acredito que torcedor tem que ser informado da realidade. Seja uma informação positiva, que ele fique feliz, seja uma informação negativa, que ele vai se frustrar. Agora, o nosso papel é lidar com essa comunicação para que o torcedor saiba exatamente o que está acontecendo, saiba o que esteja exatamente se passando na cabeça dos dirigentes, seja o que esteja se passando exatamente no universo que interessa a ele, que é o clube. Ora, pode ser que em algum momento a gente tenha que ajustar o time de comunicação? Óbvio. Ajustar a expectativa é uma ferramenta de gestão. Se você aumenta a expectativa, você diminui a expectativa, enfim, isso está influenciando e está entrando dentro de campo. E gerenciar 32 projetos, eles também estão suscetíveis ao ambiente externo. É natural, eles vão para suas casas, eles vão para sua família, eles vão ter contato com o torcedor, eles têm seus projetos individuais, enfim. Então, assim, lidar com o torcedor, com a comunicação, e vocês são personagens importantes nisso, é uma ferramenta de gestão estratégica que nós tomamos cuidado e, na medida que, sempre que possível, e será possível, acho que muitas vezes, lidar com o torcedor, se o torcedor ficar lá infeliz com alguma notícia, do que partir de mim pessoalmente, a gente vai ter que lidar com isso. Mas assim, a notícia ela não vai ser mascarada ou modificada para satisfazer A ou B. Ela tem que ser a realidade, porque eu acho que assim, sendo mais sincero, é mais fácil de lidar com essa relação. E a minha visão pessoal. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo ao Vitória, Costa Filho da TV Bahia, Grupo Globo. Gostaria de saber do senhor, a gente só falando sobre o projeto, o técnico Thiago Carpim ele é muito ativo no mercado na situação de contratar os jogadores. Ele já falou sobre isso, o presidente Fábio Mota também já falou sobre isso. Nessas últimas 48 horas, como foi o seu contato com o Carpini? Como é que vai ser essa parceria, essa janela que o Vitória vai ter para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro? Foi bom o contato com o Thiago. Óbvio que a gente passou 48 horas focado num jogo importantíssimo. Importantíssimo pela posição que a gente está na tabela, importantíssimo pelo que representa do ponto de vista de resultado e o que poderia representar do ponto de vista de espírito. Então, assim, o foco total foi esse assunto. Agora, o presidente já conduz há algumas semanas, alguns dias, as palavras de reformulação, reorganização, readequação de processos, pessoas. Então, assim, tudo isso, também a relação, também as atribuições, também as participações na tomada de decisão, tem ajustes que serão adequadas. Sim, os personagens estão todos aqui, eles têm seus conhecimentos, eles têm suas experiências, eles são parte da história, todos eles, comissão técnica, diretoria mais alta, diretoria operacional, todas as experiências vai ser capturada para a melhor tomada de decisão. Agora, reestruturação, reorganização passa por esses ajustes de, vamos dizer assim, de peso na relevância na tomada de decisão. Gustavo, aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Thiago Lemos, repórter do GE. Gustavo, ano passado, o Vitória, na segunda janela de transferências, o Vitória trouxe 6 jogadores, havia uma margem mínima de erro, né?
Então o Vitória foi muito assertivo nas contratações, fez 15 pontos no primeiro turno, mas conseguiu fazer um segundo turno muito bom, né? Inclusive terminou com uma das melhores campanhas como visitante. Este ano já há um número de reforços que o Vitória pensa, já conversou com o presidente, com o treinador sobre isso. E qual a meta de pontuação para este primeiro turno, né? O próprio presidente falou na sexta-feira que havia uma meta de 15 pontos que não vai ser mais alcançada para essa paralisação. Qual é essa meta para o primeiro turno? Bom, assim, o mercado ele é feito de estratégia inicial, oportunidades, consequências financeiras da tomada de decisão, e você vai lidando com o mercado. Assim, mas o importante é que tem um conteúdo planejado inicialmente para esse mercado. Isso já existia na pessoa do Maneco, na pessoa do presidente, e que eu venho a contribuir, né? Obviamente isso a gente prefere guardar, porque assim, o movimento de mercado pressupõe também que os nossos parceiros comerciais, outros clubes de fora e de dentro do país, não saibam exatamente o que a gente esteja pensando. Assim, a nossa vida já é tão exposta, se a gente pensar alto aqui, o povo já fica sabendo lá do outro lado do Brasil, imagina se a gente ficar divulgando, é muito pior, não é? Então, assim, movimentos existem, uma estratégia já existe um conteúdo que, naturalmente, com a minha chegada, eu vou poder me aprofundar um pouco mais, seja nas soluções e nas percepções de eventuais saídas, seja já no que está sendo amadurecido numas eventuais chegadas, eu vou poder participar com mais intensidade. Isso, nós vamos ter tempo para isso, né? Tempo que eu digo, o tempo é urgente na tomada de decisão, mas tem uma parada agora, uma pequena que é longa, parada de 10 dias, e depois tem uma um pouco mais longa que a gente vai poder reorganizar. Oi? Pontos. Presente. Esse eu deixo com a tua mão. Não, pontos. A gente tinha feito. Eu não vou me comprometer com pontos na frente do presidente. A gente tinha feito um planejamento, ele falou bem ali, de parar com 15 pontos. O máximo que a gente vai conseguir parar é com 13. Está bem próximo, né? Vai ganhar o jogo do Cruzeiro, que a gente fica bem próximo. Se a gente parar com 13, a gente vai estar na 12ª rodada com 13. O ano passado a gente jogou 19 rodadas para fazer 15. Então, a ideia é essa aí. Ganhar o jogo do Cruzeiro é preponderante para a gente terminar com 13. E com 13, pode ter certeza que a gente vai estar ali perto da zona do Sul-Americana. Gustavo, boa tarde. E só para complementar aqui o que ele falou e lembrar para o torcedor que eu sei da ânsia e da agonia, e com razão, do desespero por reformulação e contratações. Nós temos 2 janelas. Essa primeira janela quase que não vai ser usada por ninguém. A janela que se encerra mesmo é dia 27. Por quê? Eu já expliquei e vou explicar de novo. Se você traz um atleta agora, você começa pagando ele agora. E ele só vai jogar daqui a 45 dias. Então você vai levar 45 dias pagando salário e o cara não vai estar aqui, porque vai estar em férias, todo mundo de férias descansando. Então, no nosso planejamento, as pessoas que vão chegar dia 27 na apresentação da equipe para a retomada do campeonato. Então, ninguém fica esperando que vai desembarcar ninguém. A gente está nas tratativas, nos pré-contratos, nas conversas, mas inscrição mesmo a gente vai fazer dia 27. Gustavo, boa tarde mais uma vez. O William, da Band. O colega perguntou um pouco sobre chegadas, eu queria saber um pouco sobre saídas. O Carpini ontem, na coletiva, disse que alguns nomes que não estavam à disposição, ele não poderia falar muito sobre. Queria saber de você se essa reformulação no elenco já está sendo colocada em curso, qual o tamanho, né, dessa reformulação de fato em questão de saídas. Muitos jogadores devem deixar o clube nas próximas semanas, nessa intertemporada. Boa tarde. Boa tarde, William. A quantidade, número de saídas, ela não está fechada, por óbvio que depende de muitos movimentos, mas ela certamente será proporcional à diferença entre o planejado no início do ano e o executado do ponto de vista de resultado esportivo. Então, assim, movimentos de saída são naturais, seriam naturais em qualquer cenário de mercado, especialmente em intertemporada. Ele é em dobro, talvez em triplo. Por quê? Porque o Vitória tem uma frustração do planejado com o resultado, e tem também 40 dias de trabalho, que isso é absolutamente excepcional no calendário. Então tem que ser aproveitado isso seja para quem estiver melhor na tabela subir, e no nosso caso para a gente alcançar uma zona de maior conforto para a condução do campeonato. Haverá saídas sim, algumas já estão sendo viabilizadas, já vinham sendo viabilizadas, já estão aí pronto para serem inclusive assinadas. Quando tiverem assinadas, vocês certamente já ficarão sabendo.
Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Matheus Caldas, repórter do Aratu, TV Aratu. Bom, queria só entender um pouco como é que vai ser agora o trabalho de Maneca. Eu não sei se seria você a responder, ou o presidente Fábio, ele também pode responder se estiver à vontade. Como é que vai ser esse trabalho de Maneca agora, que era o executivo / diretor de futebol, e agora você chega nesse lugar, vai continuar trabalhando com ele em conjunto, o Maneca fica um pouco mais nos bastidores, como é que vai ser esse trabalho? O Maneca era gerente de futebol, estava como executivo, volta a ser gerente de futebol, e o Gustavo assume a diretoria. Maneca vai ser dentro da equipe, evidentemente que a diretoria está sendo comandada por Gustavo. Gustavo, boa tarde. Rafael Carmo do Lance. Você era filho do Dr. Sócrates, né? Filho do Era, Dr. não Sócrates. é? É filho do Dr. Sócrates. Um personagem atuante, ídolo do Corinthians, atuante dentro e fora de campo. Você também, né, já participou de premiações, Dr. Sócrates, junto com a premiação do Bola de Ouro. Você divulga bastante isso nas suas redes sociais, como um trunfo pessoal mesmo. E eu queria saber o que é que você traz... E sobrinho de Raí também. E sobrinho de Raí, claro. E o que é que você traz dessa bagagem? Você acha que eu não vou usar isso tudo aí para ele não me ajudar? E o que é que você traz dessa bagagem, né, com ele, da vivência com ele, tanto do futebol em si, dentro de campo, mas também fora de campo? O que é que você traz para o Vitória? Quais lições você aprendeu com ele? O que você traz para dentro do Vitória e também para gerir o grupo, que eu acho que é muito importante nesse momento? Ufa, essa resposta é amplo. O que a gente chega aos 48 anos tendo vivido e sabido? É praticamente essa pergunta, né? A minha história, assim, eu quis o destino que fosse filho de Sócrates, sobrinho de Raí, de quem eu tenho muito orgulho de suas trajetórias. Para mim foi uma experiência rica e um privilégio, sem dúvida nenhuma, com meu pai ter convivido, com meu pai ter aprendido, com meu pai ter tido conflitos de pai e filho, e colocado tudo isso na relação, enfim, óbvio, acho que todos nós, cada um que nos ouve, todos que estão aqui, todos têm orgulho das suas relações e orgulho dos seus pais, e assim também comigo não é diferente. E a única diferença é que para o mundo exterior ele teve uma relevância numa atividade extremamente popular, que aliás é tão popular que estamos aqui reunidos, então isso faz com que um universo grande de pessoas tenham se conectado com ele. E o Raí a mesma coisa. Tenho muito orgulho de ser parte dessa família, família que me formou. Assim, nós somos muito próximos, sempre fomos muito próximos, me refiro aí pai, tios, primos, irmãos, é uma família volumosa, e que me formou. Então, o que eu trago para o Vitória? Trago tudo. Trago eu. Porque eu sou o resultado disso tudo. Óbvio que também tem uma parte da minha trajetória que é uma parte individual. Eu tenho minha própria trajetória, sempre fiz questão de que ela tivesse em destaque. Quem está aqui ganhando ou perdendo, acertando ou errando, num discurso certo ou errado, não serão esses dois personagens, será eu, né? Serei eu. E nessa medida é o que eu gostaria de ser observado por vocês como intermediário e pela torcida de uma forma geral. É isso que eu sempre me relacionei. O personagem que está aqui é Gustavo e é o Gustavo que vai estar à frente desse desafio. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo ao Vitória, que você tenha Obrigado. Sucesso aí na sua jornada, que você acerte nas contratações também. E o trabalho de Maneca foi muito questionado pela questão da falta de experiência. Muito se falava da falta de bagagem no cargo de executivo de futebol. E você, quando foi anunciado, o torcedor também questionou isso, né, de você ter pouca experiência, apenas 2 experiências como executivo de futebol. Eu queria que você falasse sobre isso, se isso é relevante no cargo que você atua e como é o seu trânsito aí com dirigentes, empresários, jogadores e também sobre o mercado sul-americano, se você pretende explorar esse mercado. Bom, sem dúvida que, como eu disse, experiência é um ponto importante. Ter vivido, ter experimentado universos, ambientes semelhantes a esse que eu vou enfrentar no Vitória, obviamente agrega na minha capacidade de contribuir ao Vitória, assim como o conhecimento que eu tenho. Assim, o que eu diria que isso é um privilégio, entendo como privilégio e também mantendo alguma humildade, mas eu sempre quis estar onde eu quis estar, eu sempre estive onde eu quis estar.
né? Na medida em que Fábio e liderando essa dimensão de clube, essa dimensão potente de Vitória e clube, nossas vidas se cruzaram e houve uma possibilidade de estar aqui. Foi um desejo meu estar aqui pela dimensão do que é o Vitória, pelo projeto que Fábio vem conduzindo. Fábio me contava, eu já sabia da trajetória de Série C em diante. Vitória tem um ciclo de crescimento que nós vamos descobrir o tamanho disso daqui a pouco. Aquelas coisas que lá na frente é que vão se olhar para trás e dar valor a esse ciclo, porque clubes entram em ciclos de crescimento e clubes também entram em ciclos de enfraquecimento e depois se descobre e depois tem uma dificuldade. Você me perguntou? Esse trânsito no meio de esse trânsito para mim é absolutamente natural. É a minha vida, né? Assim, eu estou o tempo todo nesse meio de dirigentes. Conheço muitos, não diria todos, porque é impossível conhecer todos. Aqueles que eu não conheço já falei pelo telefone, e aqueles que eu não falei pelo telefone é porque a vida não se cruzou. Mas assim, esse ambiente não é nenhum grande mistério, as pessoas se conhecem. Eu digo que futebol é uma cidade interior com 100 pessoas. Fica todo mundo ali rodando a praça, todo mundo se conhece. Não tem história mal contada, não tem história pela metade, porque todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe quem é quem. E quem ainda não se trombou é porque a vida ainda não ofereceu a oportunidade. Então, sim, acho que isso do ponto de vista, se há uma preocupação em relação a uma possibilidade de pouco trânsito, eu volto a dizer, é porque a pergunta é como é que você sempre transitou com tanta descrição, né? Eu acho que a pergunta é ao contrário. Mercado sul-americano. Bom, o mercado sul-americano é um mercado relevante. O Brasil hoje é referência... o Brasil é sexy. Vitória é sexy para jogador sul-americano. Seja pelo que representa no cenário nacional, Brasil, Vitória, representativo, e também pela capacidade financeira. Hoje nós somos referências e hoje nós somos atuantes no mercado sul-americano. É impossível negar o mercado sul-americano. O mercado sul-americano tem que ser entendido porque houve ciclos recentes em que houve o aumento de condição financeira dos clubes brasileiros e se correu ao mercado sul-americano porque se contratava e se conseguia num mercado um pouco diferente. O mercado mudou um pouco. Hoje você tem um mercado interno brasileiro, já nas últimas 2, 3 janelas, você tem compra e venda, coisa que não tinha um tempo atrás. Então isso te coloca um pouco mais de desafio. Hoje você consegue obter recursos dentro do próprio mercado. E muitas vezes te dá um pouco mais de oxigênio financeiro. O mercado sul-americano também tem características, né? A Sul-América ela tem uma identidade cultural, mas personagens do Equador, Colômbia são diferentes dos personagens argentinos. Tem que entender um pouco isso. Agora, aqui divagando um pouco para dizer, óbvio que nos interessa o mercado sul-americano, nos interessa jogador bom e que caiba no bolso, não é, presidente? Isso aí. Gustavo, boa tarde para você. Fábio Almeida, canal do PH da Notícia. Se você está aqui hoje, é sinal que uma ferramenta estava com problema, tá? Uma ferramenta estava com problema. E talvez o reflexo disso tudo esteja na arquibancada, que é o torcedor. Eu não me lembro a última vez que o torcedor vaiou um jogador do Vitória aqui dentro, mesmo jogando mal. E você veio para consertar isso, ou pelo menos para ajudar. Você já falou de tudo isso daqui, de pergunta de experiência, mas, na real, o que é que você vai fazer para que isso, que se transforme essa vaia, né? No final da competição, faça com que o torcedor aqui grite o nome desse cidadão que está do seu lado aí. Não. Eu não jogo bola. Para gritar meu nome, não. Não, acho que você disse bem, Fábio. Assim, eu venho ajudar, venho a contribuir os processos do clube. Não se tem varinha de condão, não se tem varinha mágica. Ninguém é Superman para chegar aqui e dizer, estalar dedo e encontrar soluções. Se fosse assim, você tinha 20 clubes campeões brasileiros. E não precisaria nem de nós, né, presidente? Tudo acontecia com naturalidade. O que se tem é desejo, vontade, capacidade, experiência, conhecimento para oferecer ao Vitória a encontrar os seus desafios que virão. Eu não sei nem quais são os desafios que virão do futuro, eu sei os que são atuais. Isso eu sei. Isso nós vamos ter. Isso está razoavelmente planejado, tem mercado para fazer, tem iniciativas de curto prazo que já vinha amadurecido e que eu vou contribuir, tem iniciativas de médio e longo prazo que nós vamos ter um pouco mais de tempo de amadurecer para contribuir nesse crescimento de Vitória. Então, assim, o que será feito é tudo isso, ou, de uma forma simbólica, é só isso porque é simples, mas também ela é muito potente porque ela é complexa.
Não sei se eu respondi tua pergunta, mas... Gustavo, boa tarde. Reinaldo Oliveira, Rádio Excelsior e canal do Interativo. Iremos ter agora na quinta-feira um workshop SAF, né? Mais um, segundo workshop SAF. Queria saber sua visão, o que é que você pensa sobre a SAF, aonde é que você enxerga o Vitória atrativo hoje para um mercado, principalmente de multiclubes. Fábio já teve uma reunião com o pessoal do movimento SAF aí, e a ideia do pessoal é tentar trazer alguma conversa, alguma coisa do tipo. Queria saber a sua visão, o que é que você acha em relação a um processo de SAF e como é que você enxerga o Vitória nesse processo. Eu acho... Esse é um assunto assim, vasto, né? Mas eu vou tentar traçar algumas linhas do que eu entendo de SAF. A gente vem vivendo um ciclo no Brasil da parte boa das SAFs. Qual é a parte boa das SAFs? Elas chegando e elas prometendo e entregando investimento. Fica todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Porque está no ciclo de investimento. Salvo raríssimas exceções, aquelas SAFs que vão buscar resultado financeiro, e não são todas, há grupos que não buscam resultado financeiro. Há grupos que buscam outro tipo de resultado. Seja de marketing, seja de outra natureza, inclusive soft power internacional, etc. Aqueles que buscam resultado financeiro para essas SAFs, vai ter um efeito ressaca. Por quê? Porque você tem que ir trazendo o balanço, você faz um volume de investimento, você está sobre o investimento, você tem que trazer o balanço para a tua capacidade de receita. Isso vai ter um efeito ressaca. E para esse grupo de clubes, e não estou nem dando juízo de valor, porque eu também não vou dizer quem é quem que está nesse personagem, aí se tem informação, assim, para esse grupo de clubes, eu acho que vai ter um efeito ressaca, especialmente porque o argumento que se tem utilizado para se contratar SAFs no Brasil é o seguinte: clubes estão sem dinheiro, eu tenho dinheiro. Ou seja, todo o argumento é financeiro. E quando você trouxer ali na frente o balanço, uma redução de investimento, como é que você vai alimentar, como é que você vai coordenar o discurso com o torcedor? Porque o torcedor queria investimento, e o torcedor quer indefinido. Então, assim, tem um descasamento entre discurso no momento de aquisição para aquilo que pode vir a acontecer, que ainda não aconteceu porque ainda está no período de investimento. Assim, então, eu acho que... Agora, seja SAF, seja associação, o que vale, isso na minha visão, é gestão. É gestão que vale. As pessoas que ali estão. Você tem associações com presidentes eleitos que são altamente bem organizadas, altamente bem geridas e que são referência. E você tem SAFs que não são dessa forma. Assim como você tem SAFs também que tem certos donos que são capazes, etc. Tal. Então, assim, o que vale é gestão, isso na minha visão. E também estou curioso para ver quando aqui no Brasil a gente tenha um pouco a cultura da troca, muita cultura da troca, né? Não vai bem, troca treinador. Se continua não indo bem, troca diretores. Se não for bem, daqui 3 anos o presidente também se substitui. A SAF muda, isso é contracultural no Brasil. Vamos ver que daqui a pouco, quando virar a expectativa do torcedor, que é a alma das coisas, quando a expectativa de certas SAFs com dono, essa expectativa for de mudança, como que elas vão ocorrer? Isso é traumático. Então, assim, são experiências que nós vamos viver e acho que o futebol brasileiro vai conseguindo depurar tudo isso. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Fábio. Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro, seja bem-vindo. Minha dúvida é com relação à característica de atletas que serão buscados na janela. Muito se falou de contratação, muito se falou a respeito de reformulação, mas hoje, dia 2 de junho, apesar do pouco tempo que Gustavo tem aqui, já existe uma ideia de quais serão as características buscadas no mercado? Pergunto isso porque, inclusive, o treinador Thiago Carpini ontem em coletiva afirmou que imaginava que o time dele poderia basicamente jogar de uma forma e acabou precisando dar alguns passos para trás em outro tipo de modelo de jogo. Então gostaria de saber se já existe esse tipo de característica definida para os atletas que virão nessa janela. Se vai buscar um equilíbrio, um time mais forte fisicamente, de duelo, como chegou a ser ano passado. Esse ano a gente tentou buscar algumas peças mais técnicas que não acabaram rendendo o suficiente. Queria saber qual é o direcionamento para essa janela agora, para o Vitória retomar no campeonato. Assim, na minha rápida percepção... Tem um elemento que eu gostaria de ver mais um pouco no elenco do Vitória, que é um pouco mais de presença no sentido de liderança com força de liderança. Estar num clube do tamanho do Vitória tem seus desafios. Para quem entra em campo, então, muito mais. Porque aí você está com tudo à flor da pele, tendo que jogar futebol e no alto nível. Ter segurança emocional, ter capacidade de liderança para si e, se possível, contagiante aos demais, eu acho que isso é um elemento que eu quero ver com mais presença no vestiário do Vitória.
Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo à Vitória. Eduardo Serra, canal Rubro Negro TV. A minha dúvida é em relação a como você enxerga o mercado de contratação agora em julho para trazer essas características de jogadores que o colega mencionou, né, anteriormente. Eu estava dando uma estudada, eu vi que na sua gestão no São Paulo você contratou Calheri, né, pela primeira vez aqui jogando no Brasil, e contratou Maicon. 2 jogadores que, na época, até então desconhecidos, mas que deram resultados a curto, médio e longo prazo para o tricolor paulista. Como é que você vê esse mercado de contratação para trazer jogadores com características mencionadas? Trabalho, sim. Aproveitar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Tem conhecimento, tem informação dentro do nosso departamento de análise. Tem condução já que vem sendo conduzido pelo Manuel em conjunto com o presidente. Nós temos que saber aproveitar oportunidades, nós temos que ter informação, nós temos que ter timing e nós temos que mensurar um pouco o nível de risco e encontrar essas soluções. Soluções existem, sejam soluções de atletas que por características encaixam aqui, que não estão bem em outros clubes brasileiros. Tem um risco um pouco maior, porque a torcida também compara, né? Pô, ali não estava legal, vai dar certo aqui. Então, assim, tem um risco maior na percepção, mas também pode ter um resultado, porque tem um aculturamento brasileiro. Olhar para fora, às vezes, é mais confortável, porque você contrata alguém que ninguém conhece, presidente. Aí a gente chega aqui, conta uma história, passa bem, daí depois de 20 dias todo mundo passa a conhecer o jogador. Então, assim, é bom de apresentar e é ruim de defender depois. Então, assim, cada assim, características, estou aqui falando de nacionais e internacionais, assim, mas de uma forma geral isso passa assim de uma forma um pouco mais simples, assim, diagnóstico e solução. Diagnóstico, eu estou chegando para contribuir nesse diagnóstico que já tem sido feito e que já está feito em grande parte. E a solução, eu vou participar porque a solução é agora que a coisa vai acontecendo. Gustavo, Ítalo do Arena Rubro Negra, você tem um grande desafio nesse ano, além da permanência na Série A, que é justamente a Copa do Nordeste. A Vitória tem por objetivo ser campeão. E de acordo com o regulamento, o prazo de inscrição termina no dia 6 de junho. Então, como fazer esse balanço entre entrada e saída de atleta diante de um cenário de 4 dias aí para poder fazer novas inscrições? Como eu disse, sim, tem trabalho sendo desenvolvido. Há a intenção, que não é uma garantia de que a gente consiga resolver nomes neste prazo. Há a intenção. Realmente, Copa do Nordeste, não precisa mencionar qual o tamanho desse campeonato nesse momento. Já é por si só e nesse momento para o Vitória. A intenção é retomar a Copa do Nordeste de cabeça erguida, se possível com mais confiança, olhando para o campeonato. Né? É isso que o presidente esteve nas conversas entre nós, que é essa relevância. Agora, obviamente tem mais outras equipes querendo ganhar. Agora, o que é importante para o Vitória, na retomada dessa Copa, estar num ambiente melhor, com mais confiança e, se possível, reforçado. Apresentação de Gustavo encerrada. Agradecer a presença de todos. Obrigado.